muito bom dia. Você que nos acompanha aqui na CBN Vale, nos 90.7 FM e também pelo canal do YouTube e do Facebook. Muito bom dia. Hoje, 20 de junho de 2026, no próximo dia 24 de junho, será celebrado o Dia Mundial da Prevenção de Quedas. Uma data que chama a atenção para um problema que impacta milhares de pessoas todos os anos, principalmente a população idosa. Muitas vezes encaradas como acidentes domésticos inevitáveis, as quedas podem trazer consequências sérias, como fraturas, perda de autonomia e uma piora significativa da qualidade de vida. Mas a boa notícia é que grande parte desses episódios pode ser evitada com informação, hábitos saudáveis e alguns cuidados simples do dia a dia. Para nos ajudar a entender melhor esse cenário, vamos receber agora a doutora Maísa Monsef, que é médica endocrinologista, doutora em osteometabolismo pela USP do Ribeirão Preto e pela Harvard University. Também, além disso, ela também é membro da diretoria da Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo. Abraço. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda. Bom dia, é um prazer estar falando aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Nós que agradecemos. Bom, agora dia 24, né, é uma data importante, mas sempre é bom lembrar. A gente sabe aí que tem muitos acidentes domésticos, principalmente que envolvem a população idosa, mas vamos começar entendendo aí, né, qual a importância dessa data, dessa campanha que vocês fazem pela Abraço e também a gente gostaria de entender, né, o que está causando mais essas quedas aí na população idosa. Perfeito. Já vou começar falando que até o final dessa entrevista, pelo menos um idoso vai ter falecido em decorrência de uma queda. Então, essa estatística é uma estatística americana, né? A gente não tem esses dados no Brasil, mas os dados são do CDC, e mostram um impacto, então, da gente ter esses episódios. Então, envelhecer é normal, é esperado, todo mundo quer envelhecer. Cair não é normal. Então, acho que esse é o ponto principal. Se eu posso deixar uma coisa para a mensagem de hoje cair não faz parte de um envelhecimento saudável. Então, a gente precisa falar mais sobre isso para conscientizar realmente a população. E a data celebra justamente isso. Falar sobre essa situação e prevenir essas questões. Então, diante de um quadro de queda, a gente tem vários fatores que fazem com que a gente possa ter o risco aumentado de quedas. Então, o envelhecimento piora esses fatores, né? Entre eles, por exemplo, as dificuldades de mobilidade, de marcha, uso de medicações, dificuldades visuais. Então, são vários os fatores, além dos fatores ambientais, né? Então, fatores externos, que podem aumentar o risco de queda desse idoso. Então, lembrar sempre que envelhecer é normal, é esperado, a gente quer envelhecer com autonomia, cair não faz parte desse cenário. Certo. E aí, doutora, a gente sabe também que ao envelhecer, né, a questão da saúde óssea vai ficando aí comprometida. Quais são as principais avaliações, né, que esse idoso precisa ter ao envelhecer, doutora? Então, uma das questões mais importantes que a gente gosta de abordar é a questão da osteoporose, né? Então, cair por si só já representa um problema, né? Porque se não acontecer nada nessa queda, esse idoso já vai ter medo de cair. Então, ele vai diminuir socialização, ele vai diminuir as atividades que ele fazia, isso pode aumentar risco de depressão, risco de outras complicações a longo prazo. Então, cair por si só já seria um problema, né? Mas agora, falando de um quadro mais grave, seria a queda levando a uma fratura. Então, os pacientes mais idosos, conforme a gente vai ficando mais idoso, a gente aumenta o risco da gente desenvolver uma doença óssea que se chama osteoporose, que os ossos vão ficando um pouco mais fracos. E aí uma queda em casa, por exemplo, né, uma queda da própria altura, uma queda sem um trauma muito grande, pode levar a uma fratura. Nos homens, quando a gente está falando de fratura de fêmur, 1 a cada 2 homens que fazem uma fratura vão falecer em menos de 1 ano por conta dessa fratura. Nas mulheres, a gente está falando de mais ou menos 1 a cada 3. E essas outras mulheres e homens que permanecem vivos perdem muito a autonomia. Então, a gente prevenir essa doença óssea, a osteoporose, faz com que, se haja uma queda, a chance de desenvolver uma fratura em decorrência dessa queda diminua, porque esse osso vai estar um pouco mais forte. Então, é muito importante que esses pacientes passem por avaliação médica, façam não só a densitometria óssea, que é um exame que avalia justamente se existe o risco da osteoporose ou não, mas uma avaliação clínica também, porque não é só pela densitometria que a gente vai fazer o rastreio dessa doença, né? É um exame complementar, mas a avaliação médica é indispensável nesses casos também. Muito bem. Agora, doutora, a Abraço tem aí uma grande realização, né, que foi a Casa Segura desse idoso. Então, gostaria que a senhora trouxesse aqui algumas dicas, né, que essa Casa Segura traz, que podem ser evitadas aí essas quedas durante o dia a dia desse idoso.
Perfeito. Eu deixo o convite, inclusive, né, para vocês acessarem a plataforma. É muito simples, a gente só precisa digitar Casa Segura Abraço. Lembrando que abraço é com 2 S's, tá? Porque é a Associação de Osteometabolismo. Você entra nesse link, é um link gratuito, direto, ele é audiovisual, então a gente colocou em todos os ambientes da casa, a gente tem o que seria considerado seguro, mas também em áudio explicando como que deve ser feito. Então é bem intuitivo e muito inclusivo. Medida simples, tirar os tapetes. Então o tapete fica muito bonito na parede, a gente sempre brinca disso, né? Então é melhor tirar o tapete do chão e colocar na parede. Os calçados, né? Esses pacientes têm que usar calçados mais fechados para evitar o risco de escorregar. Na casa, a altura do banheiro ajuda bastante, do sanitário, né? Esse paciente não tem que agachar muito para sentar no sanitário. Barras fixas laterais para esse paciente poder segurar no momento que vai sentar e levantar. Barra fixa no chuveiro. Manter os objetos a uma altura que seja uma altura alcançável para esse paciente durante o dia a dia. Não colocar coisas muito altas, que ele precise subir em escadas, por exemplo, que aumenta o risco de queda. A altura da cama. Então, são várias coisas que a gente pode orientar esses pacientes que minimizam o risco de ter a queda. Doutora, a gente sabe que tem muitos ainda que são um pouco teimosos, gostam de subir naqueles banquinhos, né? Ou aquelas escadinhas ali. Também é um grande risco, né? Perfeito, é isso mesmo. Então, a gente fala de minimizar os riscos, tanto do ponto de vista daquilo que dá para a gente fazer na casa estrutural, mas também minimizar essas questões que esse paciente vai ter acesso, né? Então, retirar mesmo essas escadas, enfim, que se esse paciente tem uma dificuldade maior de respeitar ali aquela situação e facilitar para que ele consiga alcançar, né? O que ele precisa pegar, seja um utensílio de cozinha, enfim, né? A gente precisa atuar nessas duas frentes. E o link da Casa Segura ajuda muito nisso, porque orienta essas medidas que são medidas simples, que podem ser feitas, não só da casa segura, mas do dia a dia seguro também, né? Então, fora da casa, né? Então, como que ele vai andar numa calçada, enfim, os sapatos, como eu falei, a questão da visão é uma outra coisa que a gente precisa pontuar muito bem nos pacientes. Então, redução da acuidade visual, a dificuldade de enxergar é uma das principais causas de quedas, né? E também é simples de resolver. Então, por exemplo, uma catarata ou alguma outra dificuldade visual que esse paciente tenha que um oftalmologista possa auxiliar, reduz também muito o risco de queda. Agora, doutora, nessa plataforma, a senhora falou aqui, né, da altura da cama, altura até mesmo das barras. Lá tem exatamente qual deve ser essa altura? Sim, está tudo bem detalhadinho ali, bem explicadinho, né? Existe uma recomendação global, né? E aí, lá na plataforma é bem fácil da gente ter, é bem intuitivo, como eu falei. Eu convido todos a mexerem na plataforma, eu acho que é uma coisa bem legal de se ter em mente. E também o dia a dia seguro, né? Como eu falei, não é só da casa segura. Muito bem, e aí a senhora falou também dos calçados, né? Às vezes os idosos gostam muito de usar pantufas, as pantufas, então, nem pensar. Calçados que vão ficar soltos nos pés, então que não tem aquela fixação posterior, né, do calcanhar, eles aumentam o risco de queda. Então a gente pode ter um tropeçar ali naquele chinelo que escorrega, né? Usar, por exemplo, meia num chão que foi encerado, né? Então vai ficar um pouco mais escorregadio. Então todos esses sapatos, eles são contraindicados para os pacientes. Tem mulheres idosas que ainda mantêm o uso de saltos altos, por exemplo, né? Isso é uma outra coisa que a gente orienta que não seja usado, ou se for usado, plataformas menores, né? Se aquelas pacientes que não querem abrir mão de usar o salto alto, né? Plataformas menores, manter o equilíbrio, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mas a marcha, o equilíbrio, os exercícios de equilíbrio auxiliam muito nisso. Então, o sapato é algo essencial, aliado a todos esses outros fatores que a gente precisa ter em mente do paciente quando a gente olha para ele como um todo. Agora, uma dúvida muito comum, né, que muitas famílias têm também, é em relação ao uso do andador para alguns idosos. Isso pode ser um risco ou pode ajudar aí nessa prevenção da queda? Sempre vai depender, né? Nós vamos avaliar isso caso a caso, né? Mas de uma forma geral, os andadores, as bengalas, elas podem ajudar muito o paciente. Por quê? Porque fornecem um apoio, né, para esse paciente, especialmente quando a gente tem dificuldade, já um paciente sarcopênico, por exemplo, né? Então, que tem sarcopenia, é uma doença que a gente tem a redução da força muscular. Então, ele tem dificuldade de se movimentar. Além disso, as questões da marcha e do equilíbrio também, né? Esses apoios podem ajudar e muito. O que a gente não gosta?
gosta, que esse paciente se limite a usá-los como uma forma exclusiva, né? Então, deixe de fazer os exercícios, por exemplo, para manter a autonomia, para manter a força, e use apenas esse tipo de dispositivo para caminhar, né? É importante que esse paciente seja acompanhado por um fisioterapeuta, por um educador físico, para manter o grau de autonomia, mas sim, usar esses dispositivos é importante quando existe indicação. É justamente esse ponto que eu gostaria de tocar aqui com você. Você fala aí da atividade física, né? Porque muitas vezes a perda dessa mobilidade nem sempre está relacionada à queda em si que ele teve, mas antecede a isso muitas vezes, né? O idoso às vezes não tem alguma movimentação, acaba ficando muito tempo sentado ou deitado, né? No sofá ou na cama. Quais exercícios, né, são recomendados para esse idoso e o que não pode faltar, doutora? Bom, primeiramente eu gostaria de colocar que sedentarismo é doença, tá? Então esse é um ponto muito importante da gente falar. Não fazer exercício físico está ligado a diversas doenças e complicações, inclusive mortalidade. Então nós precisamos sim fazer exercício físico, tá? A gente tem que classificar esse paciente como doente quando ele fala pra gente que ele é sedentário, tá? E é uma coisa que a gente pode mudar de forma muito fácil, tá? Não existe exercício físico ideal. O exercício físico ideal é aquele que você vai fazer. Isso é algo que eu gosto muito de falar para o paciente. Não adianta eu te fazer a melhor prescrição de exercício físico do mundo se você for fazer por 2, 3 dias e depois você parar de fazer. Então tem que ser algo que exista constância, que esse paciente vai conseguir manter a longo prazo. Dito isso, existem 4 grandes grupos de atividade física que sim, existem algumas evidências de benefício melhor de alguns para essas questões de queda do que outros. Então, a gente está falando dos exercícios físicos aeróbicos, então aqueles exercícios que são muito bons para o coração. A recomendação é de a gente fazer mais ou menos 150 minutos por semana de atividade física leve, então a gente está falando de uma caminhada, de uma bicicleta, de uma hidroginástica, que esses exercícios previnem muito as mortes cardiovasculares, mortes pelo coração. Tá? Segundo grupo de exercícios são os exercícios físicos resistidos. Então, aqueles exercícios com peso, a gente está falando de musculação, o próprio pilates, treinamento funcional, que vão trabalhar muito a força muscular. Então, esses exercícios são essenciais quando a gente está falando principalmente de desenvolvimento ósseo, né, e muscular, que vão ajudar a prevenir também as quedas, tá? Terceiro grupo, os exercícios de equilíbrio. Então, são muito importantes esses exercícios para, se porventura, eventualmente, a gente tiver um desequilíbrio, esse paciente está treinado, ele reduz o risco de quedas, né? O Tai Chi Chuan é uma das atividades físicas mais estudadas no cenário de quedas e ajuda bastante na redução, pela melhora desse equilíbrio. E o quarto grupo, alongamento. Então, mobilidade também é algo muito importante para esse paciente. Idealmente, do que a gente está falando? De uma composição entre os 4 grupos de exercício físico. Mas como eu falei, mais uma vez, não gosto de falar de uma atividade física ideal, porque se esse paciente não conseguir se comprometer a fazer atividade física prescrita, vai ser pior do que ele estiver fazendo algo que ele gosta. Então, qualquer atividade física conta, é muito importante que a gente faça. De novo, de uma forma segura. Então, calçados adequados, uma orientação correta. Um paciente que é sedentário não deve começar a fazer uma atividade física sem uma orientação, ele precisa de um acompanhamento com um profissional, tanto da área médica para avaliar os riscos que ele pode desenvolver durante uma atividade física, quanto com um educador físico, né? Atividades físicas leves aí é mais tranquilo, mas quando esse paciente vai engajar realmente uma atividade física mais intensa, a gente precisa de uma avaliação mais detalhada. Certo. E aí, quando você fala de equilíbrio, né, desequilíbrio no caso, muitas vezes esse paciente ele tem questões também de tontura, né, labirintite. Então, qual é a dica que a senhora traz aqui para quando esse idoso for se levantar, né, da cama, por exemplo? Não levantar repentinamente, dar uma pausa, o que seria o ideal? Os idosos, eles têm vários fatores de risco para apresentar desequilíbrios, né? Desde degenerações da própria idade associadas ao sistema vestibular, então, por exemplo, a própria labirintite, algumas doenças mais específicas que a gente pode falar. Demências podem causar também esses desequilíbrios. Polifarmácia é uma das coisas que a gente mais avalia em idosos, que podem levar a distúrbios do equilíbrio, então, uma hipotensão postural, como você comentou, então, cair um pouco a pressão, por uma medicação diurética, por exemplo, por uma medicação
medicação que abaixa a pressão e esse paciente tomou de forma incorreta ou está com uma dose aumentada, né? Então, a gente tem vários riscos que podem levar a esse desequilíbrio. Uma das causas principais é a própria hipotensão postural. Então, especialmente nos dias mais quentes, né? A gente tem uma vasodilatação do corpo e a pressão cai um pouquinho mais. O que é muito importante? Se manter bem hidratado. Esse é um dos pontos principais. Então, manter uma hidratação adequada, que o idoso, ele geralmente tem uma redução do centro da sede, então ele bebe um pouco menos de água mesmo. Então, manter a hidratação é importante. Um segundo ponto, essa mudança de decúbito, como você mesma falou, tem que ser de uma forma devagar. Então, para que o corpo consiga se equalizar, né? Então, se eu estou deitado, eu vou primeiro me sentar. Eu vou ficar ali pelo menos 1 minutinho, 2 minutinhos sentado. Sentir que não estou passando mal, né? Não escureceu a vista, não acelerou o coração. Eu posso tentar me levantar, sempre próximo de um apoio, certo? Então, se eu tiver essas barras, eu posso me segurar na barra, manter ali segurando 1, 2 minutinhos antes de tentar caminhar. Então, sempre fazer as coisas devagar. De novo, atividade física é algo que previne bastante isso, né? A gente ganha em massa muscular, a gente ganha em equilíbrio e aí reduz o risco dessas quedas também por hipotensão postural. Muito bem, agora a gente sabe também, né, que nós estamos envelhecendo muito mais, falando em longevidade, pensando em prevenção. Gostaria que a senhora finalizasse aqui com algumas dicas, não só para os idosos, a gente sabe que tem muitos idosos hoje que estão sendo acompanhados por familiares, alguns moram ainda sozinhos, né? Então gostaria que a senhora finalizasse tanto para as dicas, né, para quem precisa se prevenir, para quem está envelhecendo, né, e para quem também está já nessa fase de como evitar essas quedas, doutora. Acho que o ponto principal é nunca é cedo demais para começar a prevenir, para a gente manter essa autonomia. Então, desde o início, a gente deve, sim, se preocupar muito com a nossa alimentação. Então, ter uma alimentação saudável é algo essencial para que a gente desenvolva essa longevidade. Então, frutas, verduras, legumes, proteínas, para que a gente possa fazer massa muscular. Atividade física, não vou cansar de falar dessa palavra, né, dessas duas palavras. A gente precisa de muito exercício físico, isso é uma coisa muito importante. Manter as nossas rotinas médicas também em dia, é uma outra coisa que é bem importante da gente avaliar. Evitar os hábitos que levam a uma redução da nossa longevidade, que já são estabelecidos, tabagismo, etilismo, uso de drogas, né? Tudo isso consome os nossos anos de vida. E um ponto final que eu gostaria de colocar é, nunca é tarde demais para começar. Então, mesmo que já sejamos idosos e estejamos lidando com essas questões de quedas, acho que uma das coisas principais é conversar com os seus familiares, conversar com os médicos, falar que isso está acontecendo, porque existe tratamento. Uma queda, como eu falei, não é algo esperado com o envelhecimento. Se isso aconteceu, a gente precisa entender o mecanismo pelo qual isso está acontecendo e isso é tratável, né? Como eu falei, 80% dos pacientes em uma pesquisa americana responderam que preferiam morrer a perder a autonomia depois de uma queda. Então, olha o impacto disso, né? A gente pode prevenir essas quedas, a gente deve preveni-las e a gente começa falando sobre isso, porque muitos idosos muitas vezes têm vergonha de falar sobre essas quedas, né? De que estão caindo, de falar com seus familiares sobre isso. Então, acho que esse é o ponto principal. Vamos conversar sobre isso, porque existe tratamento e isso melhora muito a qualidade e a longevidade também. Muito obrigada, viu, doutora? Gostaria de deixar algum endereço de Instagram para que as pessoas possam acompanhar o seu trabalho? Claro, o meu Instagram é Maísa Monsef, como meu nome, tudo junto. Então, e também tem a Abraço, né, que é a Associação Brasileira de Associação Óssea, de Osteometabolismo, né? Arroba... Abraço, ABRASSO. Abraço, bem, como um abraço, mas com 2 S. Com 2 S. Conversamos com a doutora Maísa Monsef, que é médica endocrinologista, doutora em osteometabolismo, diretora da Abraço, Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo, falando aí sobre a prevenção de quedas e como pequenas atitudes do dia a dia podem aí trazer uma melhor qualidade de vida para quem está envelhecendo. Muito obrigada mais uma vez.